Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente entra agora na parte 4 do conteúdo de Revolução Industrial. Retomando aí o que a gente viu na aula passada, a gente basicamente encerrou todas as pré-condições que a Inglaterra precisou desenvolver para ter a capacidade de se industrializar no século XVIII. Tá? Então a gente viu como a Inglaterra acumulou capital, como a burguesia chegou ao poder, como se formou o proletariado, como a marinha inglesa se tornou tão poderosa e capaz de transportar mercadorias mundo afora. Tá? A gente já falou sobre tudo isso. A gente precisa agora entender como de fato essa industrialização acontece. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala de indústria, tá, a gente costuma pensar imediatamente em fábrica. Começa a haver uma associação imediata entre indústria e fábrica. Tá? E em 99% das situações você vai entender isso como sinônimo. Tá? Que uma indústria depende de uma fábrica. Mas a indústria, na verdade, ou o processo de revolução industrial, ele é um processo. Né? Como a própria expressão já diz, é um processo. Tá? A fábrica ela é um objeto, ela é um corpo com matéria. Né? Ela é um lugar para onde os trabalhadores vão para executar o trabalho e, usando máquinas, eles conseguem produzir as mercadorias, etc. etc. Tá? Só que o surgimento dessas fábricas ele não ocorreu do dia para a noite. Tá? Presentes as condições econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, essa nova realidade de uma fábrica como local de produção, ela começa a se impor, mas não em todos os lugares, não em todos os setores da economia, não ao mesmo tempo. Tá? Isso começa de forma lenta, de forma gradual, de forma cumulativa. Tá? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Olha essa tabela que eu fiz aqui para tentar te explicar do que a gente vai falar. Tá? Eu não quero que você se preocupe em memorizar essa tabela. Nem se dê ao trabalho de pausar, anotar cada rubrica que está aqui, cada célula dessa tabela. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Tá? Eu vou te mostrar essa tela, tá? Porque eu preciso que você entenda alguma coisa que está acontecendo aqui. Então, deixa eu ir para uma tela em branco, que na verdade não é em branco, para tentar te explicar uma coisa. Tá? Lá atrás, na Idade Média, tá? Se você ainda lembrar do seu conteúdo de Idade Média, o que eu espero que você se recorde é que lá na Idade Média surgiram as chamadas corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício que surgem lá na Idade Média? Eram organizações de trabalhadores, tá? E esses trabalhadores, eles se reuniam nessas organizações. Normalmente elas tinham uma abrangência geográfica do tamanho de uma cidade ou de uma vila, nada normalmente muito excedendo essa circunscrição. Então eram os trabalhadores de um certo ofício, ou seja, de uma certa profissão, de determinada cidade, que se juntavam para se ajudar mutuamente, mas também para controlar, para regular a produção dessa mercadoria. Então, eu vou pensar aqui num exemplo hipotético. Tá? Um ofício determinado. O ofício... Fui escrever muito na ponta da tela e aí não pegou meu S inteiro. O ofício de sapateiro. Tá? É uma profissão, é um ofício. Tá? E era um ofício na Idade Média artesanal. Era artesanato. Quando eu falo de artesanato na Idade Média, não é produzir imã de geladeira com biscuit e vender na praia. Não é isso. Tá? Toda mercadoria que era feita na Idade Média era feita em regime artesanal. Ou seja, era um indivíduo que dominava certas técnicas, tá, para produzir a mercadoria, ele tinha as ferramentas necessárias, ele adquiria a matéria-prima, ele assumia todo o risco do negócio, tá? Ele buscava os clientes, ele atendia os clientes, ele fazia a venda, enfim. Tá? O sujeito resolvia ali sua vida sozinho. Como é que funcionavam
essas corporações de ofício. Para você ser sapateiro numa determinada cidade, por exemplo, imagina a cidade de Paris na Idade Média. Para você ser sapateiro em Paris na Idade Média, não era uma bagunça, qualquer um que quisesse chegava e virava sapateiro. Um sujeito que vinha de uma outra cidade, na outra cidade eu era sapateiro, eu quero ser sapateiro aqui em Paris. Não era assim que funcionava. Tá? Você tinha que ser aceito pela corporação dos sapateiros de Paris. Tá? Eu acho mais fácil de explicar como é que funcionavam essas corporações quando a gente tenta entender como é que um novo trabalhador era formado nessas corporações. Imagina o seguinte, o sujeito ele tem um filho de 10 anos de idade e ele quer dar um futuro bom para aquele seu filho. Tá? O pai é camponês, é muito pobre, sei lá o que, passa muita necessidade, ou enfim, faz um trabalho braçal qualquer. E ele quer que seu filho progrida na vida, cresça, tenha uma boa profissão, prospere. Então o que esse pai lá com seus 10 anos, com esse pai de uma criança de 10 anos de idade, o que ele fazia quando seu filho chegava mais ou menos na cidade? 10, 11, 12 anos. Não passava muito disso não. Às vezes até um pouco antes. Ele pegava esse moleque de 10 anos, batia lá na porta de um mestre sapateiro e falava assim, bom dia, você está precisando de aprendiz aqui? Você tem espaço? Você tem vaga para aprendiz? Eu quero que meu filho se torne aprendiz de sapateiro. E aí o mestre toma sob seus cuidados esse garoto de 10 anos e fala, olha, a partir de agora, você, garoto de 10 anos, vai viver aqui na minha casa, tá? Você vai para a casa da sua família, sei lá, na Páscoa e no Natal, mas o resto do ano você vai ficar aqui na minha casa, aqui você mora, tá? Eu te ofereço comida, eu te ofereço uma cama e um teto, né? Eu te ofereço roupa, eu te ofereço medicamentos se você ficar doente, algum tratamento médico básico, nada sofisticado, se você estiver doente, para que você se torne meu aprendiz. Tá? E aí o garoto, ele ficaria trabalhando na oficina daquele mestre, sem ganhar um centavo sequer de salário, mas também sem desembolsar nenhum centavo sequer para aprender aquele ofício. Ele não estava pagando um curso, mas ele também não estava recebendo salário. O garoto ele vivia na casa do mestre, tá? Ele normalmente não era o único, você tinha às vezes mais de um aprendiz. E esses aprendizes estavam lá na casa do mestre, tá? Normalmente esses mestres sapateiros, quando chegavam num certo ponto da vida com prosperidade e tal, eles tinham casas ali com seus 2 ou 3 andares. Um andar funcionava como loja, um andar funcionava como oficina, que era normalmente onde dormia o aprendiz ou os aprendizes, e o outro andar é onde ficava o mestre com a sua família, sua esposa, seus filhos e tal. Tá? Esse mestre, então, durante o dia ensinava para aquele jovem todos os segredos daquele ofício para que ele aprendesse e pudesse virar um sapateiro no futuro. Né? Um dia ensinava como cortar as peças das partes diferentes do sapato, outro dia ensinava como colar a sola na estrutura do sapato, como passar os cadarços, como polir, como escolher o couro, como tratar as ferramentas. E esse aprendizado levava alguns anos. Quando o garoto chegava ali por volta dos seus 16, 17, 18 anos, ele falava, olha, agora eu estou pronto, já sei tudo, não quero mais ser um mero aprendiz e ficar aqui trabalhando sem ganhar nada. Quando isso acontecia, o mestre levava o aprendiz até a corporação dos sapateiros, né, que tinha normalmente um prédio, uma sede na cidade e tal, no centro da cidade, levava o garoto até lá. Outros mestres davam a ele matéria-prima, ferramentas e falavam, faz agora na nossa frente aqui um sapato. Era uma espécie de prova, era um vestibular do aprendiz. E aí aquele garoto ali com seus 17, 18 anos, ele tinha que fazer um sapato dentro das especificações determinadas, pedidas ali pela banca que estava realizando a prova. Se ele fosse aprovado, se ele fizesse bem o trabalho e tal, parabéns, ele agora não é mais um aprendiz, ele agora é um oficial. Tá? Esses eram os 3 cargos que você tinha dentro da corporação, via de regra. O aprendiz, o oficial e o mestre. O oficial, ele a partir de agora poderia montar a sua própria oficina. Ele já tinha um ofício, ele já era um sapateiro, ele poderia ser chamado de oficial ou, de forma mais comum, se era uma corporação de sapateiros, ele era chamado só de sapateiro. Tá? Ele poderia ter sua própria oficina, sua própria casa, suas próprias ferramentas e ter sua própria clientela e ficar com o lucro todo para ele. Tá? Ele não precisaria mais trabalhar para um mestre se não quisesse,
Mas ele não poderia tomar aprendizes sob sua proteção para ensinar o ofício, porque ele não era mestre, ele era só oficial. Normalmente, nos primeiros anos de vida, como esse cara ele já ganhou o aprendizado, mas ele não recebia salário, ele não tem dinheiro para comprar uma casa, para comprar ferramenta, para iniciar sozinho na profissão. Então ele continua trabalhando para o mestre mais algum tempo, mas agora, como ele já não está mais lá para aprender, porque ele já aprendeu o que tinha que aprender, ele agora vai receber um salário. Ele recebe um salário agora pelo trabalho que ele executa, mas em compensação, se ele quiser continuar morando na casa do mestre, ele vai ter que pagar um aluguel, pagar pela roupa, pagar pela comida, pagar pelos medicamentos, pelo que ele precisar dentro daquela casa. Então agora você já não tem mais uma relação de mestre e aprendiz, é como se fosse um trabalho assalariado. E esse oficial normalmente poderia ou não ficar ali dentro daquela oficina, dentro da casa daquele mestre. Alguns simplesmente preferiam trabalhar ali, mas buscar um outro lugar para viver, para se alimentar e tal. E aí o cara ia economizando dinheiro, e quando ele tinha acumulado uma certa riqueza na vida, ele comprava sua própria casa, suas próprias ferramentas e não precisava mais trabalhar para o mestre, nem mesmo de forma assalariada. Ele passava a ter a sua própria oficina, e aí com o tempo ele desenvolvia sua clientela, e enfim, ia prosperando, melhorando, ia se desenvolvendo na profissão, ganhando conhecimento, ganhando habilidade, até que chegava um ponto em que ele estava tão habilidoso que ele falava, agora eu quero ser mestre também. E aí ele ia até a corporação e falava, olha, eu quero ser mestre, já passaram, sei lá, 10, 15, 20 anos que eu sou oficial, eu quero agora ser mestre. Normalmente, você aceitava novos mestres na medida em que os mestres anteriores estavam morrendo, porque já eram velhinhos, ou que a cidade estivesse crescendo e a demanda dentro daquela cidade fosse aumentando. Mas enfim, ele precisaria novamente fazer uma prova, agora uma prova mais complexa, mais difícil, mais elaborada, em que ele submeteria o seu trabalho à aprovação dos outros mestres da corporação. Se ele fosse aprovado, ele virava mestre também. E aí o ciclo recomeçava. Ele poderia tomar aprendizes sob sua tutela, ensinar esses aprendizes e tal, enfim. Era assim que os ofícios, que as profissões eram ensinadas. Você não tinha uma faculdade. Nem mesmo profissões que a gente hoje considera super importantes e sofisticadas, como, por exemplo, o médico. Você tinha aprendizes de médico que viravam médicos e depois mestres. E assim você passava a profissão. Era fazendo na prática com alguém que já conhecia aquele ofício. Você não tinha uma faculdade em que o sujeito ia estudar medicina, pelo menos num primeiro momento. Estou falando ali do século XIII, XIV, XV, XVI, renascimento comercial e urbano. Você está me entendendo até aqui? Como é que funcionava esse sistema? Esse sistema era o chamado sistema artesanal. Todos esses, aprendiz, oficial ou mestre, são artesãos, com diferentes graus de formação, de habilidade e de influência dentro da corporação. E era uma espécie de pirâmide. Você tinha muito mais mestre do que oficial e mais oficial do que aprendiz. Nem todo mundo que era aprendiz, por exemplo, conseguia chegar até o final e virar um oficial, era aprovado na prova, ou enfim, a mortalidade naquela época também era muito comum, peste, doenças e tal, então muitos desses aprendizes desapareciam com o tempo. Então era meio que uma pirâmide. A base, que era o aprendiz, era mais numeroso, o oficial era intermediário e os mestres eram o topinho lá da corporação, era uma quantidade limitada, restrita. Esses mestres eram quem determinavam as regras de funcionamento da corporação. Essas corporações, por exemplo, poderiam obrigar que aquele produto, aquela mercadoria fosse vendida por um preço mínimo dentro da cidade. Para que isso? Por que criar um preço mínimo? Cada sapato custa no mínimo R$200. Não pode ter sapato por menos de 200. O que a corporação, os mestres, pensam quando eles estabelecem um valor mínimo? É que se todo oficial, quando terminava de fazer a sua prova e queria constituir sua clientela, se ele pudesse cobrar o valor que ele bem entendesse, ele poderia cobrar R$30 por um par de sapato. Isso ia fazer com que ele roubasse os clientes dos mestres, das pessoas que já tinham uma certa habilidade, uma certa capacidade. Então estabelecia-se ali um valor mínimo de, por exemplo, R$200. Eu estou inventando o valor R$200, enfim. Estabelecia-se ali um valor mínimo por aquele par de sapato. Isso era uma forma de garantir que aquele produto ele já era caro.
Então, se você é uma pessoa que precisa fazer aquele produto, você precisa comprar um sapato, você precisa ter um sapato para você. Você vai num sapateiro mandar fazer o sapato. Naquela época você não tinha loja de sapato pronta, em geral. Você ia fazer sob medida do teu pé lá na sapataria. Se você precisa de um sapato, você já vai ter que pagar caro. Você vai pagar caro para um oficial que não tem muita habilidade, muito conhecimento, ou você vai pagar caro para um mestre, que é alguém que já é super gabaritado, conceituado e reconhecido na profissão. Isso era uma forma de fazer com que esses oficiais não roubassem os clientes que eram dos mestres, ou seja, os mestres controlavam isso para benefício próprio, seu. Tá? Era uma forma de também garantir um controle de qualidade. Você tinha essa corporação para não deixar que qualquer um pudesse se dizer sapateiro, porque às vezes acontecia de uma cidade produzir mercadorias e vender para outras. Né? Então imagina que você pega os sapatos de Londres, de Paris, super famosos e conceituados, que sapatos maravilhosos, e começa a vender para Londres. Aí alguém começa a, em Paris, fabricar sapatos de baixa qualidade e mandar para Londres também. O que vai acontecer nesse momento? As pessoas em Londres começarem a comprar os ditos sapatos de Paris, elas vão perceber que tem vários sapatos que estão com má qualidade e elas simplesmente param de comprar todos os sapatos de Paris para a importação de sapato. Isso prejudicaria todos os artesãos da cidade de Paris. Então você garantia certos critérios de qualidade e preço mínimos para aqueles produtos, para que a coletividade dos artesãos não fosse prejudicada. Dá para entender até aqui? Espero que você esteja me entendendo. Então, o que eu estou te dizendo aqui é que, dentro desse sistema dito artesanal, tá, de quem é a força física para executar o trabalho? Tá? É dos trabalhadores. Né? Seja esse trabalhador, esse artesão, um aprendiz, um oficial ou um mestre. Tá? Esses caras, eles sabem como fazer o produto? Eles têm o domínio técnico? Tem. Eles são donos das próprias ferramentas? Não necessariamente o aprendiz, mas enfim, o mestre é dono da própria ferramenta? É. O oficial ele pode se tornar dono das próprias ferramentas? Pode. Tá? O local de trabalho, a oficina onde aquele trabalho vai ser feito, pertence ao próprio trabalhador, ao próprio mestre, ao próprio oficial? Normalmente sim. Tá? Quem controla o tempo da produção? Que horas vai começar ou terminar de produzir? O próprio trabalhador. Quem compra a matéria-prima fica com o produto final e com todo o lucro que daí vier. Também o trabalhador. Tranquilo até aqui? Eu não vou me preocupar muito agora em diferenciar o setor doméstico, o sistema de produção doméstico do sistema de produção manufatureiro. Tá? Eu quero enfatizar primeiro o sistema artesanal, é o primeiro sistema que está aqui. Depois um momento intermediário, aí eu vou meio que juntar as características do doméstico e do manufatureiro. E por fim, um sistema maquinofatureiro de produção. Tá? O que começa a acontecer aqui no meio do caminho, no doméstico e no manufatureiro? Lembra lá dos atos de navegação que a gente falou? Lá atrás, na época da República de Cromwell, na época das revoluções inglesas e tal, da República Puritana? O que eu falei para você foi o seguinte, que era proibido entrar produto estrangeiro na Inglaterra por navios de países que não fossem nem o produtor nem o consumidor. Então, se você está falando, por exemplo, de chá da China, tá? Vem o chá lá da China para ser consumido na Inglaterra, porque os ingleses gostam muito de beber chá. Quem poderia levar esse chá para a China? Desculpa, para a Inglaterra, esse chá chinês para a Inglaterra. Ou um navio chinês pegava essa carga e levava para a Inglaterra, ou um navio inglês podia fazer isso. Um navio francês poderia? Não. Um holandês? Não. Um português? Não. Só o país de origem poderia transportar produtos para a Inglaterra ou os próprios navios ingleses. Tranquilo até aqui? E aí, com isso, eu te falei lá atrás que isso gera uma demanda, uma necessidade maior por navios. O cara ele era dono de uma loja de chá em Londres. O que ele normalmente fazia antes dos atos de navegação? Ele ia todo dia de manhã até o porto de Londres, olhava lá quem é que estava com um navio vindo da China com chá, com carga de chá, e aí normalmente você tinha muitos navios holandeses fazendo esse comércio com o Extremo Oriente. Aí esse comerciante inglês de chá, lá de Londres, ele ia no porto, falava com um navio holandês e falava assim, me dá um pouco aí do teu chá, me dá algumas caixas desse chá. E aí ele levava para sua loja e revendia por um preço mais alto. Agora, com essa proibição, esse dono da loja de chá, ele chega no porto de Londres e não tem mais um navio holandês lá para fornecer isso para ele. Então, o que acontece? Esse cara ele percebeu que a sua loja de chá vai fechar por falta de matéria-prima, a não ser que ele consiga algum jeito de obter essa matéria-prima por conta própria. O que decide fazer, então, esse comerciante de chá que mora no centro de Londres? Ele já tem algum dinheiro guardado, ele é um burguês e tal, ele já tem algum dinheiro guardado. Ele vai até um estaleiro, o estaleiro é a fábrica que fabrica navios, né?
é o construtor dos navios, é o estaleiro. Então, esse comerciante de chá ele vai até o estaleiro e fala assim, eu quero encomendar um navio, toma aqui o valor. Ele paga pelo navio. Quando o navio ficar pronto alguns meses depois, ele manda esse navio até a China. Aí chega lá na China, ele pega um monte de chá e traz para a Inglaterra. E aí, quando chega na Inglaterra, ele revende. E isso já era bom para ele no começo de conversa. Porque a gente falou lá atrás que o chá na China custava 10 e quando chegava no Porto de Londres ele custava 100. E esse sujeito, que era dono da loja de chá, ele revendia por 150. Tá? Então ele ficava com 50 do lucro. Os holandeses ficavam com 90. A diferença entre o 10 e o 100. Olha aqui os numerozinhos na parte de baixo da tua tela. É como se na China aquela caixa de chá custasse 10. Quando chegava no Porto de Londres, trazido pelos comerciantes holandeses, eles vendiam por 100. E esse dono da loja de chá, ele revendia por 150. Tá? Essa diferença aqui de 10 para 100, esses 90 aqui, ficavam com o holandês. E esses 50 aqui ficavam com o burguês da Inglaterra, que revendia o chá no centro de Londres. Tá fazendo sentido? Se não tiver, volta e escuta de novo, tá? Por favor. Isso é importante e é um detalhe relevante aqui. Então, o que está acontecendo agora é que o sujeito que fazia essa última revenda aqui, né, o dono da loja de chá, ele tem que ir diretamente, né, não consegui fazer minha seta toda porque peguei a borda da tela, mas ele tem que ir diretamente lá na China com um navio seu, ele não precisa ir pessoalmente, ele pode mandar alguém, mas o navio é dele agora. Tá? Ele precisa ir lá na China e compra esse chá. É bom para ele? É. Ele talvez continue revendendo por 150. E você vai dizer, então não melhorou nada para o consumidor britânico comum. Não, provavelmente não melhorou muita coisa não. Mas para os comerciantes de chá, o sujeito ele ganhava 50 nessa última etapa aqui. Ó, ele ganhava 50. Agora ele vai ganhar 140, que é a diferença entre os 150 que ele continua vendendo e os 10 que ele pagou. Beleza? Então, o lucro do cara foi de 50 para 140. Melhorou muito. A minha lousa está uma bagunça. Deixa eu apagar isso aqui tudo, tá? Para a gente voltar a se entender. Eu ainda estou falando dessa etapa intermediária aqui, dentro do contexto dos atos de navegação. Agora, esse burguês ele vai mandar um navio de sua própria propriedade. Sua própria propriedade é bem feio, mas enfim. Ele vai mandar um navio seu, navio próprio, tá? E lá na China buscar mercadoria e vai ficar com um lucro cada vez maior. Aí você fala, pô, já tá bom, né? Já tá bom, mas pode ficar melhor ainda. Sabe por quê? Porque esse navio ele tá indo vazio lá para a China e ele volta com carga. Então, esse navio ele só produz lucro em 50% do tempo, quando ele volta com a carga de chá. E quando ele está indo da Inglaterra para a China, ele não está oferecendo lucro nenhum. E aí esse burguês, que sempre busca o lucro, ele começa a pensar, e se eu colocasse algum produto inglês dentro desse navio e levasse lá para a China para vender? E aí a gente entra numa situação aqui importante que você precisa entender, que é o seguinte. Dentro do sistema artesanal, a produção de mercadorias ela era muito limitada em termos de quantidade. Você tinha uma pequena produção de sapatos sob medida, né? Esses sapateiros, esses artesãos, eles faziam uma quantidade suficiente para abastecer uma cidade ou duas, e normalmente era isso. Tá? O que o burguês faz agora? Esse burguês ele começa a ir na oficina de vários artesãos diferentes e fala assim, eu quero encomendar sapatos para você produzir. Eu te ofereço matéria-prima, tá? E aí você produz aí com a sua técnica, com as suas ferramentas, aqui na sua oficina, você produz a mercadoria, só que a mercadoria fica comigo, o produto final fica comigo e o lucro também vai ser meu. Você faz aí alguns tamanhos mais ou menos padrão, não precisa ser sob medida para cada pé, faz um tamanho pequeno, um médio, um grande, né? Fabrica aí, eu te entrego a matéria-prima, quando ficar pronto você me dá o produto, eu te pago um valor fixo, tá? Pelo seu trabalho, como se fosse tipo um salário, entre aspas, né? E você não me enche mais a paciência. Tá? Para o artesão, isso poderia ser bom. Por quê? Dentro do sistema artesanal, tinha épocas em que a demanda dos clientes era alta, tinha um monte de clientes vindo e pedindo sapato, mas tinha épocas de baixa, épocas em que quase você não tinha cliente nenhum. E nesses momentos, esses artesãos poderiam passar dificuldades econômicas. Agora, o que esse burguês prometia ao artesão era uma demanda fixa. Eu quero que você produza para mim tantos sapatos por mês, sempre. Para sempre, tá? Ano após ano, mês após mês, dia após dia. E aí eu vou pegando esses sapatos e vou mandando nos meus navios que estão indo lá para a China buscar chá.
Então, começa a haver aqui uma negociação na qual o artesão ele não vai cobrar o valor cheio da mercadoria, que ele normalmente cobrava para um cliente individual, tá? Então, ele não ganha tanto quanto poderia, mas ele tem a certeza de que nunca vai faltar trabalho e, portanto, nunca vai faltar dinheiro e, portanto, nunca vai faltar comida na sua mesa. Então, tinha uma perda para o artesão? Tinha. Tá? Mas tinha também uma garantia de que abaixo daquele mínimo ele nunca ia ficar. Ele tinha sempre aquele mínimo já garantido. Para o burguês era ótimo, porque ele estava aumentando a lucratividade dos seus negócios, ele estava agora mandando carga para a China, não só trazendo carga da China. Né? Eu estou falando China, mas poderia ser Índia, poderia ser, enfim, qualquer um desses mercados consumidores lá do Oriente, né? Que esses comerciantes tinham nesse momento. Não só do Oriente, até de outras regiões do mundo. Então, para o burguês é bom, ele agora está aumentando, diversificando seus negócios, uma parte da sua viagem que não era lucrativa agora vai se tornar lucrativa. Esse burguês está pagando pelo sapato um valor menor do que o valor real do sapato. Esses artesãos normalmente vendiam por R$ 200, né? E aí agora eles vão começar a ter que vender por 150, por 100. Algumas corporações de ofício tentam brigar nesse momento, né? Corporações de ofício que representam esses trabalhadores, esses artesãos, mas a gente está falando de um momento em que a burguesia já está no poder na Inglaterra, e aí como a burguesia está no poder, essa burguesia ela começa a criar leis em benefício dela mesma, a burguesia, e isso desampara, isso desprotege esses artesãos. Então as corporações até tentam brigar, mas agora o governo não está mais do lado dos artesãos, o governo está do lado dos burgueses, porque o governo é formado por burgueses, então você começa a ter uma situação aqui na qual esses trabalhadores eles estão perdendo o controle sobre a produção, tá? Mas eles aceitam entrar nessa jogada porque eles sentem que isso traz ali uma garantia mínima de sobrevivência, um valor fixo ali por mês. Um artesão poderia ganhar muito num mês e nada no outro, e agora ele está ganhando um valor intermediário ali todo mês. E à medida que o tempo vai passando, tá? Esses burgueses eles compram terrenos, montam galpões, tá? E chamam esses trabalhadores para irem para lá, para o galpão. Ó, vem aqui, traz uma bolsa com as suas ferramentas e tal, você sabe fazer o trabalho, você vai trabalhar aqui nesse galpão que eu estou te oferecendo, num tempo pré-determinado, com uma matéria-prima que eu vou te fornecer, o produto final é meu e o lucro é meu também. Tá? O burguês vai dizer para o trabalhador. Tá? E aí, esses trabalhadores, eles percebem que agora, como eles não precisam mais ter um local de trabalho muito grande, uma casa com 3 andares para ter a loja, a oficina e a sua moradia, eles podem viver numa casa menor e economizar dinheiro com moradia. Tá? Então, para os trabalhadores, num primeiro momento também, é uma perda ainda maior do controle sobre a produção, mas que lhes permite, né, economizar um pouco de dinheiro e melhorar a sua condição de vida. Até que a gente chega no momento em que tem tanto dinheiro circulando na mão desses burgueses estão tão ricos, eles acumularam tanto capital, que quando as máquinas industriais começarem a ficar prontas, quando as máquinas que fazem 90% do trabalho, 95% do trabalho, quando essas máquinas forem finalmente criadas, desenvolvidas, elas custam um valor absurdo. Esses artesãos, eles não têm grana acumulada para comprar essas máquinas. Quem compra essas máquinas normalmente é o burguês, que já acumulou muito dinheiro ao longo do lá, desde os atos de navegação. Ele já acumulou muito dinheiro. E aí, com esse dinheiro, ele consegue comprar essas máquinas, colocar essa máquina lá no seu galpão, e ele vai chamar esse galpão com máquinas onde o trabalhador vai para fazer o trabalho, ele vai chamar isso de fábrica, tá? E a gente chega no sistema, finalmente, maquinofatureiro. Nesse momento, como a máquina faz quase tudo que há de complicado para ser feito, tá? Você não precisa de um grande artesão que sabe todas as técnicas da produção do sapato, como corta, como escolhe o couro, como... Enfim, não precisa, isso não é mais necessário. Tá? E não precisa mais um trabalhador que traga as próprias ferramentas. Tá? O burguês, ele dispensa o domínio técnico, tá, do trabalhador, ele oferece a ferramenta, ele oferece o local de trabalho, ele controla o tempo que o trabalhador fica ali, hora para entrar, hora para sair, relógio de ponto, tá? Ele controla a matéria-prima que é fornecida, ele se apropria do produto final e ele fica com o lucro. Tá? A técnica não é mais necessária,
As ferramentas agora são ferramentas super sofisticadas que só o burguês tem grana para comprar. E o que está acontecendo é que grande parte desses artesãos, eles ficam desvalidos, eles ficam desamparados. O burguês vira para ele e fala assim: para que eu vou te pagar 1.500 por mês para você, artesão, fabricar sapatos, se eu posso pegar um camponês que acabou de vir lá do campo, lá do interior, por causa dos cercamentos? Esse cara, ele não precisa de 1.500 por mês para trabalhar, ele aceita trabalhar para mim por R$ 200 por mês. Estão vindo vários, milhares desses caras lá do campo, por causa dos cercamentos dos campos, e essa gente, ela aceita trabalhar para mim por um valor tão baixo, mas tão baixo, que o meu lucro vai ser ainda maior. E aí a minha competitividade fica maior, o meu preço final do meu produto final fica menor, eu consigo vencer os meus competidores, ou se não houver um concorrente, eu posso ficar com a maior parte desse lucro extra, que eu estou ganhando, cortando esse custo de mão de obra do artesão. E aí o artesão fala: mas esse cara do campo, ele vai saber fabricar um sapato de qualidade? E o burguês fala: ele não tem que saber nada, ele só tem que ligar a máquina, botar a matéria-prima dentro da máquina, garantir que essa matéria-prima ela não vai ficar presa de uma maneira errada ali na máquina, que a máquina vai funcionar do jeito correto, e pegar o produto final na outra ponta da máquina. Então não se demanda mais nenhuma técnica, nenhuma habilidade específica. Esses artesãos todos, eles começam a ser mandados embora, dos empregos que tinham. Para sobreviver, acabam tendo que vender as suas ferramentas, que eram coisas ainda mais ou menos ali valiosas, e à medida que o tempo vai passando, esses artesãos, eles têm cada vez menos, eles empobrecem cada vez mais, e esse sistema industrial todo, ele não precisa de ninguém com habilidade, então até aquele camponês que fugiu do cercamento dos campos, dos enclosures, e que acabou de vir para a cidade, até ele, que não sabe fazer nada a não ser plantar e colher, serve para operar as máquinas. Você só precisa de alguém que tenha força física, que tenha um corpo físico que funciona, braços, pernas, mãos, dedos e tal, e olhos e ouvidos para ouvir as ordens, ver o que está fazendo, botar a matéria-prima na máquina com as suas mãos, andar até o outro lado da máquina e pegar o produto pronto. Você só precisa de alguém para fazer isso. Isso não é uma habilidade muito específica. Dá para entender o que está acontecendo? O que a gente está experimentando aqui, eu vou apagar tudo de novo para você poder ver essa tabela por inteiro, é que de forma crescente, o trabalhador perde controle da produção. E essa produção passa a ser cada vez mais controlada pela burguesia, que é a classe que já é politicamente dominante, que é cada vez mais economicamente dominante. Me entendeu até aqui? E aí vamos tentar entender melhor como é que funcionava a execução do trabalho dentro dessas ditas fábricas. Vamos aqui ler um trecho de um livro muito importante, um livro de Adam Smith, em que ele faz uma pesquisa, uma investigação sobre a origem da riqueza das nações. O Adam Smith, ele tenta entender, é um economista britânico, ele tenta entender como uma nação era rica e como uma nação era pobre. O que intrigava o Adam Smith era o seguinte: como é que o Reino Unido, como é que o Império Britânico se tornou a nação mais rica e poderosa do mundo, se ela nunca obteve uma colônia cheia de matérias-primas valiosas? Já a Espanha, ela dominou, mais da metade do continente americano. A Espanha, ela controlou quase todo o ouro e quase toda a prata da América. Portugal, embora um país pequenininho, foi uma potência colonial nos séculos XV e XVI. Portugal controlou o Brasil, controlava o Brasil. Tinha uma grande riqueza obtida aqui por meio do pau-brasil, depois do açúcar, depois do ouro. E ainda assim, não eram Portugal e Espanha as riquezas, as potências mundiais. A potência mundial nesse momento, século XVIII, passa a ser, de forma cada vez maior, o Reino Unido, a Inglaterra. Então Adam Smith, ele quer entender a origem desse poder e dessa riqueza. E ele faz um enorme estudo, uma enorme investigação, fica como referência de leitura para vocês. Não é um livro difícil de ler, para qualquer idade, assim, a partir dos 10, 12, 10 não, mas a partir de uns 12, 13 anos, já fica muito tranquilo de ler, dá para ler, não tem nada muito difícil no livro do Adam Smith. É um livro, inclusive, bem intuitivo, as teorias dele são, nesse ponto, bem claras, bem intuitivas, fáceis de entender. Então fica como recomendação, todo mundo que puder. Como é um livro muito antigo, ele tem aí seus 300 anos, e não tem uma linguagem difícil por ter 300 anos, mas como é um livro que já tem 300 anos, ele está em domínio público, então é super fácil você pegar e encontrar na internet ele pronto para baixar e dar uma lida. Então fica como sugestão, se você quiser entender melhor
como é que o Adam Smith fez essa investigação e as conclusões a que ele chegou. E tem um trecho do livro que o Adam Smith ele tenta entender como é que funcionava a produção de um produto muito simples, tá? A fabricação de alfinetes. Pensa num produto simples. Alfinete é um produto mega simples, né? Que é fundamental, que é útil. Por exemplo, se for um alfinete de fralda, para você prender uma fralda, ou para uma costureira, né? Marcar um tecido, uma bainha e tal. Produto simples, importante, que ainda assim, tá? Quando era produzido, ele tinha um sistema de produção completamente complexo por trás. E aí vai dizer o Adam Smith sobre a produção de alfinetes. Da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, um operário desenrola o arame, os arames eles vêm enrolados em rolos, né, enormes. Outro o endireita, ele tenta retificar o arame, né, porque esse arame, como ele vinha num rolo, ele acabava ficando meio curvado. Então, tinha que vir um segundo para endireitar, para retificar. Um terceiro corta os pedacinhos. Um quarto faz as pontas. Um quinto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete e assim por diante. Dessa forma, a importante atividade de fabricar um alfinete só está dividida em aproximadamente 18 partes, 18 operações distintas. Trabalhando desta maneira, 10 pessoas conseguiam produzir, entre elas, mais de 48 mil alfinetes por dia. Você está tendo essa noção desse valor aqui? 40... Caramba, eu estou olhando aqui na minha tela. Tá aqui. 48 mil alfinetes por dia. Isso é muito alfinete, meu amigo. Conta aí, faz as contas matemáticas aí, porque você é um bom aluno de matemática. Quantos alfinetes isso dá por hora, quantos alfinetes isso dá por minuto, por segundo. Eu não tenho a menor habilidade para fazer essa conta agora de cabeça. Mas é muito alfinete. Assim, continua o texto, pode-se considerar que cada uma das pessoas envolvidas produzia 4.800 alfinetes diariamente, já que são 10 operários, né? Se, porém, cada um deles estivesse trabalhando independentemente um do outro, sem que nenhum tivesse sido treinado para esse ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia. E talvez nem mesmo um. Pensa aí você na sua casa, se tivesse que fabricar um alfinete agora, né? Dificilmente você ia conseguir. E aí esses caras juntos, eles conseguiam produzir uma enorme quantidade de alfinetes. Isso aqui é o que Adam Smith vai descrever e que os economistas vão chamar de divisão do trabalho. Tá? Dentro dos sistemas maquinofatureiros, dos sistemas industriais, é típica, é comum a divisão do trabalho. Tá? Pensa, por exemplo, no sistema escolar. Na escola, existe uma divisão do trabalho. Imagina se eu, professor Caio, tivesse que sozinho te ensinar história, matemática, química, física, biologia, geografia, educação física, língua portuguesa, redação. Eu não ia ter a menor competência para fazer isso, né? Eu me especializei em fazer uma única atividade para tentar fazê-la da melhor forma possível. Tá? Se eu tivesse que fazer todas elas, eu faria todas elas muito mal. Tá? E aí eu seria um péssimo professor. Fazendo uma só delas e me especializando a cada dia mais, eu busco me tornar a cada dia um professor um pouco melhor do que antes. Não sei se eu sou um bom professor, mas tento ser, de um dia para o outro, melhor do que eu era, né? E assim progressivamente. Isso porque a gente tem uma especialização, uma divisão dessas atividades, desse trabalho. Entendeu até aqui? Vamos para o próximo slide. Tá? Tentar entender como eram as condições de trabalho nessas fábricas. Tá? Quando a gente chega naquele momento final do sistema maquinofatureiro, tá? Os salários pagos, você já deve ter percebido isso, eram muito baixos. Tá? Eram um limite apenas para a sobrevivência imediata daquele trabalhador e da sua prole, por isso proletariado. Tá? As jornadas de trabalho eram muito longas, bota aí 14 horas por dia, mas era comum você ter 16 horas por dia de trabalho. Considerando que hoje em dia, 2020, século XXI, as associações médicas recomendam 8 horas de sono diárias, né? E o dia tem 24 horas, se você dormiu 8 horas, só sobram 16 horas por dia. Se esses trabalhadores trabalhavam 16 horas por dia, isso significa que se eles dormissem as outras 8 horas, eles não teriam tempo para o seu lazer, para viver com a família, para tomar banho, para comer, ou seja, obviamente, eles, para poder comer, viver com a família, cuidar dos filhos, tomar banho, etc, 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 eles acabavam não dormindo 8 horas por dia. Né? Então, esses trabalhadores eles estavam sempre muito exaustos. E antes que você se pergunte, né, não tinha final de semana de descanso.
Tá? Existia final de semana na semana, mas esse final de semana não era um dia de descanso. Tá? Trabalhava-se de domingo a domingo, para sempre. Né? E o dia que o sujeito não trabalhasse, ele não ganhava salário. Os salários eles não eram pagos mensalmente, eles eram pagos diariamente. O sujeito ele trabalhava ao longo do dia, no final do dia ele ia até a fábrica e pegava o pagamento do dia. Se um dia ele ficasse doente e faltasse, naquele dia ele não ia ter dinheiro, e aí normalmente ele não tinha nem para comer. Né? Se ele ficasse velho, mesma coisa. Se uma mulher ficasse grávida e não pudesse mais trabalhar, quando ela não fosse mais trabalhar, ela não ganhava. Enfim, esses trabalhadores eles não tinham a menor proteção. Tá? As condições de trabalho eram insalubres e perigosas, então tinha insalubridade e periculosidade. Caio, não sei o que significam essas duas palavras difíceis. Tá? Insalubridade é aquilo que faz mal à saúde. Tá? Uma coisa salubre é uma coisa saudável, uma coisa insalubre é uma coisa que não é saudável. Né? Pode causar uma doença. Tá? E é diferente de uma coisa perigosa. Ou uma coisa insalubre não é perigosa? Tecnicamente não. Tá? Uma coisa insalubre, por exemplo, uma condição de trabalho insalubre é aquela que você fica numa fábrica em que as máquinas são a vapor e você fica inalando aquele vapor, aquela fumaça do carvão todo dia, o dia inteiro. Você vai morrer de um dia para o outro? Não. Mas, depois de 10 anos, você pode pegar uma doença pulmonar, respiratória? Pode. Então é insalubre. E se o sujeito tem a cabeça dele presa e esmagada numa máquina? A morte é imediata? É. Então é uma condição perigosa. Uma condição perigosa era aquela que impunha um risco imediato, instantâneo para o trabalhador. Uma condição insalubre era aquela que impunha uma condição ruim, negativa para o trabalhador a longo prazo. Tá? Havia exploração do trabalho feminino e infantil. Acho que não preciso explicar o que é exploração do trabalho infantil. É botar criança para trabalhar na fábrica. 6, 7, 8 anos você já tinha criança trabalhando. Tá? Trabalhos tão pesados quanto os dos adultos, não eram trabalhos mais levinhos, né? Tranquilinhos, de ficar atrás de um balcão atendendo o cliente. Não, era dentro do pátio da fábrica, operando máquinas, né? Máquinas perigosas. Eram frequentes que essas crianças, por exemplo, sofressem danos físicos e ficassem deficientes, né? Ficassem com deficiência pelo resto da vida. Né? Isso era comum, então é disso que eu falo quando eu falo de exploração do trabalho infantil. E exploração do trabalho feminino, você vai me dizer, tá, é errado botar uma criança para trabalhar. Então, quando você coloca a exploração, tá? Exploração do trabalho feminino é errado, então é errado mulher trabalhar? Não, calma. Quando eu digo exploração do trabalho feminino, não é que a mulher não possa ou não deva trabalhar, ou que o ato simplesmente da mulher trabalhar já seja uma exploração. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas, normalmente, os salários já eram baixos? Eram. O salário das mulheres era normalmente a metade do salário dos homens. Por isso uma exploração, porque havia uma desigualdade de condições salariais entre homens e mulheres, isso era muito frequente. Tá? Existe até hoje aí desigualdade, segundo algumas pesquisas afirmam, desigualdade de salário, né, entre homens e mulheres. Naquela época isso era ainda mais acentuado, tá? E normalmente as crianças ganhavam salários menores do que das mulheres. Ah, se a criança era menina, se a criança era menino, faz diferença? Não. A questão aqui é de força física. Já que, como você viu lá naquela tabela, o que o burguês pedia do trabalhador era força de trabalho, o homem era considerado fisicamente mais forte, ganhava pouco. Tá? A mulher era mais fraca que ele, ganhava menos ainda. As crianças eram mais fracas do que as mulheres e os homens adultos, então ganhavam ainda menos do que as mulheres. Mas entre um menino e uma menina não havia diferença salarial a princípio como regra, não. Tá? E por último, não tinha salário mínimo pré-estabelecido por lei pelo governo. Então, era cada trabalhador negociando com cada patrão, tá, pelos salários, e os salários acabavam sendo bem baixos. A gente vai ter um economista inglês da época que defendia o capitalismo e tal, né, chamado Davi Ricardo. E o Ricardo ele descreveu, né, uma regra da economia chamada Lei de Ferro dos Salários. E, resumindo bem aqui, enfim, eu não vou te explicar a teoria toda que ele desenvolve para criar essa explicação, mas basicamente a conclusão a que o Davi Ricardo chega com essa lei de ferro dos salários é que não adiantava o governo ou um patrão individualmente tentar ser bonzinho e melhorar os níveis salariais, tá? Porque a própria condição de produção dentro de um sistema capitalista impõe, para funcionar de forma economicamente lucrativa, para buscar sempre a acumulação do capital, ela impõe que os salários sejam cada vez mais baixos. Também não havia garantia de férias, de aposentadoria, de licença maternidade, licença médica, de absolutamente nada. Você me entendeu até aqui? Até as condições de trabalho? Estamos juntos? Tá tranquilo? Então, olha, vamos combinar o seguinte. Se tiver ficado dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Eu tento tirar a dúvida por texto se for uma dúvida simples. Se for uma dúvida mais complexa, eu gravo um vídeo só para responder a tua dúvida.
Vou encerrar por aqui agora. Por hoje é só. Beijos, abraços, fiquem muito bem e não esqueçam de lavar as mãos.